Olá, meus amigos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma ótima quarta-feira. Hoje nós vamos estar recebendo mais um apontamento dos céus para a nossa vida. Quando vamos falar do nosso Criador, nada melhor do que estarmos aí em meio à natureza, em meio à criação. Amém? Alguns dias aí eu venho meditando no livro de Romanos e algo vem me chamando muita atenção. Aqui no versículo 18 de Romanos, capítulo 1, fala sobre a ira de Deus. O subtítulo está escrito: A ira de Deus contra a humanidade. Então, quando você pensa a ira de Deus, você pode imaginar, se nós servimos a um Deus de amor, se Deus é amor, como pode ser manifesto essa ira de Deus contra a humanidade? E aqui nós vamos entender, amém? No versículo 18 está escrito: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Deus, ele se manifesta através da criatura, através da criação, mas os homens estão amando a criação ao invés de adorar o Criador. Então, se você tem um desejo desenfreado por dinheiro, se você tem um desejo desenfreado por bebida, por prostituição, por um relacionamento fora do casamento, quando você só pensa em si próprio, quando você se julga autossuficiente, quando você se acha, né, que consegue, quando você acha que consegue viver a sua vida sem a direção de Deus, quando você tem desejos pecaminosos, aí vem a ira de Deus. Você vai entender aqui no versículo 26 está escrito: Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Então, por causa desses desejos desenfreados, Deus, ele nos entrega a viver as nossas próprias paixões. Deus nos entrega a viver os nossos próprios desejos desenfreados. E aí nós saímos do propósito de Deus. Que o propósito de Deus é o quê? Que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus, não adorar a criatura, não adorar a criação. Então, quando nós começamos a adorar todas as coisas que há nesse mundo e não adoramos a Deus, Deus nos entrega a viver as nossas próprias paixões. Isso para nós é muito perigoso, porque nós começamos a trilhar um caminho de morte, porque os desejos da nossa carne, ele pende para a morte. A nossa carne, ela pende para o pecado. Então, quando nós começamos a fazer os desejos do nosso coração, nós começamos a andar no pecado, nós saímos da presença de Deus, nós saímos do propósito de Deus. Então, Deus nos entrega a viver as nossas próprias paixões, porque Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. Cabe a nós decidir qual o caminho que nós queremos seguir. Então, nós temos aqui uma notícia boa, que quando nós estamos nesse caminho, que é esse caminho de viver os nossos próprios desejos que são maus, nós podemos voltar para Deus em arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos do caminho, dos nossos desejos desenfreados e voltamos para o propósito de Deus, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Então nós temos total liberdade com Deus quando nós voltamos para o caminho de Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos os nossos erros. Então, se hoje você está trilhando um caminho que leva você a esse caminho de morte, a esse caminho de condenação, volte para o caminho de Deus, que é um caminho de salvação, e você estará fora da ira de Deus. A ira de Deus não estará sobre a sua vida, porque você estará dentro do propósito de Deus, vivendo as vontades de Deus. Então, minha oração para você hoje é que você volte em nome de Jesus. Volte para o caminho do Senhor, saia desse caminho de morte que você está vivendo, saia desses desejos desenfreados e venha para o propósito de Deus em nome de Jesus.
Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus ministre mal ao seu coração essa palavra em nome de Jesus. Amém?